Olá, estudantes! Bom, a gente continua aqui com a nossa conversa sobre a minha história, né, em relação à psicologia escolar. Para quem não está entendendo nada, tem um vídeo, né, no meu canal. Eu começo a falar, né, sobre a minha história com a psicologia escolar, sobre a minha história com a escola, com a psicologia. E ali no último momento eu falei sobre a minha entrada na Universidade de São Judas, em São Paulo, no qual eu estava então passando por uma situação um pouco complicada, delicada ali na minha vida pessoal, e o quanto naquele ambiente, né, um ambiente acadêmico, eu fui acolhido por um grupo de estudantes, né? O grupo de estudantes que me acolheu foi este grupo aqui. E a gente produziu juntos, né, esse material que eu entreguei para elas ao final do estágio. E esse grupo, ele foi um grupo que me recebeu muito bem, foi a minha primeira aula na Universidade de São Judas. Eu estava bastante assustado, né, com a ideia de ir para São Paulo, e elas me acolheram, né? No primeiro dia de aula, elas fizeram ali uma recepção, né, um seja bem-vindo. Tem até uma foto aqui desse dia com EVA. E todo mundo que é da área escolar certamente sabe o quanto o EVA é uma coisa que a gente gosta bastante, né, para criar material, letras, números, né. Eu queria só destacar, né, eu falei no vídeo anterior sobre a Cristina Jolie, que foi a minha orientadora de mestrado e boa parte do doutorado. Ela foi a pessoa que me indicou para esse trabalho. Na verdade, a coordenadora de psicologia na época, a Carla Vitter, pediu para ela alguns nomes, ela indicou o meu e de alguns colegas. Eu fui no processo seletivo, fui aprovado. Então eu devo muito a Cristina, e ela vai entrar um pouquinho também nesse momento, né, deste ano de 2015 e um pouquinho também em 2016 ali na Universidade de São Judas, né. Bom, então eu queria ler para vocês algumas coisas deste material. Então, considerando que algumas coisas aqui se referem àquilo que nós conversamos em supervisão sobre os atendimentos, algumas ideias que a gente tinha, né, na supervisão, e algumas reflexões aí que nós fizemos ao longo deste ano de 2015, que são importantes aí para a gente em psicologia escolar e também considerando, né, as dificuldades que as crianças podem ter no processo de aprendizagem, né? Bom, vamos lá. Seja bem-vindo. Essas foram as primeiras palavras que o professor recebeu do grupo. E ele pensou: que povo bonito, quanta delicadeza, quanta proximidade com o ambiente escolar, proximidade por conta do EVA. Foi um misto de alegria, entusiasmo, insegurança e ansiedade. Eu realmente estava bem ansioso, né, com a ideia de ser supervisor de um grupo de estágio, né? Foi a minha primeira experiência como supervisor. E aí, professor, como será o estágio? Perguntou uma das alunas. Olha, eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Assim começou o ano de 2015. Este grupo de psicologia escolar não sabia o que vinha pela frente, mas de algum modo a vida começou a mostrar as mudanças que estavam por vir. Bom, aí começo com um dos atendimentos de uma garota que tinha vivenciado uma situação muito complicada, delicada, com uma professora. A professora tinha sido rude com ela, segundo a percepção dela e a percepção da mãe, né, a fala dela e a fala da mãe. E aqui está um pouquinho desse atendimento da terapeuta Rafaela com essa garota tímida, né? Quanto à expectativa para este ano, ela mostrou-se muito tímida, dizendo que espera aprender o que ela precisa aprender. Rafaela foi ainda mais específica, questionando o que, entre as coisas que ela precisa aprender, ela acredita que possamos ajudá-la. E ela respondeu:
a superar a vergonha. Aprofundando ainda mais a questão, Rafaela solicitou que ela descrevesse de que forma ela sente essa vergonha, em quais situações e o que acontece que a impede de falar. Ela disse que quando quer dizer algo para uma pessoa ou tem uma dúvida em sala de aula, ela sente-se presa. A palavra não sai da minha boca. A palavra não sai da minha boca. Quantas vezes não conseguimos expor exatamente o que estamos sentindo? Quantas vezes percebemos que não há palavras que descrevem o que está em nosso interior? Quantas vezes não compreendemos as palavras do outro? Esse outro também não pode ter a palavra presa na boca? Nós quase compreendemos, porque o que é dito quase foi assimilado, quase foi fidedigno ao tamanho real da dor alheia. Nós quase compreendemos e quase somos compreendidos. E você, o que sentiu, Rafaela? Perguntou o professor. Ansiedade, incômodo com as informações que não coincidem e alegria pela formação do vínculo. Este outro trabalho que eu vou falar agora, esse outro texto aqui, se refere ao atendimento de duas estudantes, a Mariana e a Aline. A Mariana e a Aline foram parceiraças minhas neste ano de 2015 e também de 2016. Elas tiveram um atendimento muito bacana, que durou quase 2 anos, né? Os 2 anos que elas ficaram na universidade. O nosso encontro foi tão bacana e a gente fez ali alguns trabalhos juntos, que elas participaram de um fórum da educação que houve aí em Extrema, acho que foi 2016, apresentando então um pouquinho deste caso aqui. Nós fizemos um trabalho, que era uma palestra, eu e elas, né, que chamava Dislexia, um diagnóstico escrito a lápis na infância. Esse caso então é um caso de uma criança com 7 anos, um garoto, depois nós entendemos que ele teria ali o diagnóstico de dislexia. A gente, fazendo ali a avaliação com ele, percebeu isso mais ou menos aí na 8ª, 9ª sessão, e essa sessão que vai ser relatada aqui é a sessão 10, é uma sessão muito importante para a gente, foi muito importante para mim como supervisor, para elas enquanto psicólogas, para a criança, para a família. Enfim, foi uma sessão que a gente teve ali muitas emoções e tivemos que lidar então com essas questões todas e acredito que foi uma sessão que trouxe muito aprendizado para a gente, né? Então, vou começar aqui a leitura de um dia que elas estavam numa aula de sábado, em que eu disse para os alunos assim: hoje eu não vou dar, hoje eu vou distribuir. Eu brinquei com eles que eu ia distribuir aula naquele dia, que eu não daria aula, né? Estava um dia muito empolgado ali. Elas estavam lá para uma aula de sábado, Psicologia da Aprendizagem. Elas estiveram lá em muitos sábados, aprendendo a psicologia, vivendo a psicologia. Isso é psicologia. Um menino é muito avoado. Para a mãe, o importante é que ele amadureça e desperte para o aprendizado. Aline olhou para o pai, Mariana para a mãe. As duas olharam para dentro de si mesmas. De si mesmas. Louco é quem não procura ajuda. Os pais procuraram. Aline e Mariana ajudaram. Era o 10º encontro. O 7º foi manejado com o objetivo de que, ao entrarem na sala, os pais entrassem em contato com o mundo interno do menino, suas facilidades e dificuldades. Eu espero que eu nunca esqueça esse momento. Vocês entenderam o menino e nos fizeram ver o mundo com os olhos dele. Isso é psicologia. Quando a porta foi aberta, a sala estava com a luz desligada, somente o abajur ligado. Os pais sentaram-se olhando para os detalhes. As luzes foram acesas.
e foi solicitado que eles explicassem o que acreditavam ser o motivo da preparação da sala e o que eles estavam sentindo ao ver a sala daquela forma. A mãe relatou que estava se sentindo dentro do mundo do filho, onde nada faz sentido, tudo está fora do lugar. O pai ficou assustado com a imagem dos corpos desconexos. Os pais ficaram emocionados. Foi visível ver que o pai estava contendo o choro e a mãe não resistiu, chorando. Assim que o trecho do filme Como Estrelas na Terra foi finalizado, ela chorou ainda mais e relatou que nunca viu um filme que mostrasse tanto o que ela vive. Inclusive, viveu aquele trecho, exatamente hoje. Nós mostramos para ela, né, as meninas mostraram para ela um trecho do filme Como Estrelas na Terra, que é um filme que mostra um garoto com dislexia, e elas mostraram justamente o trecho no qual o professor vai falar com os pais, e um pouquinho antes, né, dessa fala com os pais, quando os pais foram até a direção e ouviram ali relatos muito negativos em relação à criança, ao filho, né? Então a mãe relatou que viveu aquilo naquele dia, né, de ter ido para a escola e de ter ouvido da professora, da direção, coisas não tão positivas sobre o filho dela. E aí nós falamos então, né, as meninas falaram, né, a partir dessa construção da sala, do trecho do filme, de um texto sobre dislexia, elas organizaram ali uma cartilha, né, um material sobre o tema dislexia, e elas, né, a gente partiu ali do pressuposto de levar a informação, mas não de rotular a criança. A gente estava entendendo então que aquele diagnóstico seria um caminho para a gente avançar, né, para os próximos momentos. Então, como orientar a escola, como orientar a família, o que nós podemos fazer como psicólogos, e aí cada um trilhando aí um pouco do seu caminho a partir então da perspectiva de entender essa criança com dislexia, né? A informação não foi apresentada para limitar as possibilidades do menino, mas para auxiliar, como um mapa, o caminho a percorrer para ajudar a criança. E quais recursos poderiam ser utilizados para otimizar seu aprendizado. As terapeutas recordaram que a sessão não era para buscar culpados, mas que ambos estavam ali para tentar ajudar o filho. Foi pedido para que os pais tentassem pensar no momento atual e que tentassem pensar como poderiam tornar esse período de sofrimento mais leve e menos pesaroso para o casal e para a criança. O pai comentou novamente sobre as suas dificuldades em ficar na escola quando era pequeno e a sua evasão escolar. Ele disse que não tinha ninguém ao seu lado, mas que acredita que o filho é muito parecido com ele. Compreende as suas dificuldades e sabe que no momento certo ele aprenderá. Alguém está com uma chance de ressignificar a sua história. 23ª sessão. A mãe diz que o filho continua com dificuldades escolares, principalmente em leitura, mas julga que ele está acreditando mais em seu potencial. E isso para ela é muito importante. A mãe relata que a criança está usando mais a criatividade. Efeito anime. Esse outro trecho eu queria falar com vocês sobre ele, né, aqui do texto. Vai trazer então a presença da Cristina Jolie para a universidade. Como eu comentei, né, foi a minha professora de mestrado e doutorado, foi uma pessoa muito importante na minha vida acadêmica e também é responsável ali por contribuir para a minha entrada na Universidade de São Judas.
E então tem aqui um trecho de 2015, né, no qual ela foi para a universidade, a convite da universidade, da professora Carla, né, para uma palestra, né, e aqui está o grupo todo de professores da área de psicologia escolar, né, daquele ano, e da professora Cristina Jolie, ela é essa aqui que está do meu lado. Então a Cristina falou sobre psicologia escolar e ali ela comentou de quando a Cristina estava, né, no doutorado dela, ela recebia ali muita orientação da professora, né, que orientou o trabalho dela, e que ela saía assim dura, sem mexer a cabeça, porque se ela mexesse ela ia perder aquela informação. E a gente se sentiu exatamente assim quando ela acabou a palestra dela, assim, porque era tanta coisa que ela disse, tanta informação boa, que a gente saiu assim, né, os alunos e eu, nossa, quanta coisa, né? Bom, aí tem um trechinho sobre esse dia. Foi uma noite incrível. Eu adorei que vocês conheceram a Jolie. Fiquei encantado com a energia dela. Talvez tenham percebido uma das fontes de minha inspiração. Ela é uma referência para mim. Saímos duro, não mexe a cabeça. Escolher psicologia escolar é escolher viver com amor. Não mexe a cabeça, mas onde fica a cabeça? Bom, então como eu comentei, a Cris, depois em 2016 ela entrou na universidade como professora, num estágio também, em uma disciplina do 4º ano em psicologia, e logo depois ela teve que sair, ela teve licença médica, ela descobriu um câncer e, na verdade, ela já tinha tido câncer de mama há uns mais de 10 anos atrás, né, considerando 2016. E naquele ano veio de uma outra forma, em outros locais e de uma forma muito intensa. Então ela ficou muito tempo afastada, né, e cuidando ali. Naquele ano de 2016, né, ela chegou a participar de uma banca de TCC que eu fui orientador e foi bom encontrá-la, né? Ela estava confiante, esperançosa e com vontade ali, né, de voltar a trabalhar e muita expectativa, né? Era sempre muito bom encontrar a Cris porque ela tinha muita energia, sabe? Uma pessoa que parece que tinha tantas ideias e ela falava pra gente dessas ideias todas, a gente ficava bastante empolgado, entusiasmado, esperançoso ali, né? Em especial pensando na questão da psicologia e da escola, né? Em 2017, em setembro de 2017, ela veio a falecer. E foi muito difícil, sabe? A gente quase não teve contato em 2017, só por mensagem mesmo, né? De WhatsApp. Ela estava um pouco mais reclusa ali com os familiares, né? E pessoas mais próximas, né? Em setembro então de 2017 ela faleceu e eu me lembro exatamente assim do dia, porque era uma sexta-feira, eu tinha 2 aulas de psicologia da aprendizagem e quando eu recebi a mensagem eu estava indo para São Paulo, cheguei lá de uma forma muito desconcertada, assim, sem saber onde eu estava, o que eu faria, né, como é que seria aquele dia e tal. E eu me lembro que a minha primeira aula foi assim muito ruim. Eu
eu falei tudo que eu tinha para falar, eu cumpri ali com o plano de aula, né? Então eu dei a aula toda como estava planejado, mas sabe, de uma forma tão mecânica, tão como se eu tivesse decorado aquilo tudo e nada saía de uma forma natural. Eu estava muito triste, assim, muito sem saber assim, o que estava sentindo, muito confuso ali, né, com tudo aquilo. Eu me lembro que eu pedi para os alunos licença e fui ao banheiro chorar. Acho que eu devo ter ficado, sei lá, uns 5, 10 minutos no banheiro. Aí eu voltei para a sala e contei para os alunos, né, o que tinha acontecido. Eles não conheciam a professora Jolie, a Cristina, mas eles entenderam, né, o que eu estava sentindo e tal. E eles disseram: professor, tudo bem, tudo bem, hoje a gente já entendeu a aula, fica tranquilo. E foi muito... foi confortável, né? E mais um momento, né? Aquele ambiente me acolheu, me entendeu, me confortou e disse ok, sabe? A segunda aula foi um pouco mais tranquila, assim, eu consegui ser, acho que por ter aberto aos alunos o que eu estava sentindo naquele momento, que era uma dor, uma tristeza, né? Isso permitiu que a segunda aula tivesse um pouco mais de presença, eu estava mais presente, né? Mas eu me lembro quando eu cheguei em casa, assim, eu parei o carro no estacionamento, na garagem e tal, e acho que eu fiquei uma meia hora chorando dentro do carro sozinho. Foi muito difícil. Sobre a relação que tem com o seu pai, a menina demonstra muita tristeza ao falar. Seus olhos lacrimejam, sua voz fica trêmula e adota uma postura encurvada, olhando sempre para baixo. Ao ser questionada sobre o porquê desse distanciamento entre ela e o pai, ela relata que tudo começou depois que ele descobriu seu namoro. Ela relatou que um dia estava com seu namorado do lado de fora de casa e que seu pai passou e não disse nada, e desde então passou a tratá-la com descaso. Graziele chamou o pai para a sessão 11. E o vínculo com a menina? Temos que cuidar disso. E de Paula questionou como era a relação do pai com a menina. Ele respondeu que quando ela era pequena, até meados dos 10 anos de idade, era boa. Mas ele acabou se separando e com isso houve um pequeno distanciamento. Mas mesmo assim continuava visitando frequentemente. Ela começou a namorar e ele acabou brigando com a menina por ela ter apenas 12 anos de idade. Atualmente mantém pouco contato, ela na dela e ele na dele. Qual era a dela? Quem era essa menina? O namoro acabou? Graziele questionou como que aconteceu o término. A menina foi um pouco resistente em falar, utilizando frases como "não sei". Com isso, as terapeutas orientaram que é necessário dizer o que ela pensa e sente, para que não fique guardado, fazendo com que ela sofra e fique pensando coisas negativas. Graziele questionou a menina como ela é na escola, e ela respondeu: "Essa menina é danada". Neste momento, debruçou-se para a direita e gargalhou. A terapeuta questionou se ela senta na frente da sala e ela respondeu: ela gosta do fundão. Deve ser folgada e adora a turminha. Ao ser questionada sobre o porquê que ela tem algumas notas ruins, ela respondeu que só faz as atividades quando é do seu interesse e que na aula de educação física ela não participa porque tem vergonha. Quem era essa menina? Ela começou a olhar mais para si mesma? Obtiveram resultados positivos?
Bom, o segundo momento aqui, nem sei se é a segunda, terceira ou quarta que eu vou ler, tem um bilhetinho de uma das alunas de psicologia, a Daniele. Ela, quando entrou na faculdade, escreveu um bilhetinho para ela mesma no futuro, dizendo: quero ser psicóloga com todo o meu coração. E aí, no 5º ano, ela compartilhou com a gente esse bilhetinho em supervisão. Quero ser psicóloga com todo o meu coração. Daniele encontrou seu bilhetinho e compartilhou com o grupo. Quanta generosidade! A mãe conta que desde bebê a menina tinha comportamentos atípicos. Ela chorava muito e parecia muito irritada. Porém, a mãe nunca conseguiu saber o porquê. Ela conta que levava a filha ao médico e os médicos diziam que a menina não tinha nada. Até hoje, a filha ainda é muito nervosa. E ainda hoje não sabe o motivo. Segundo a mãe, são vocês, as psicólogas, que vão descobrir o que ela tem. A mãe acredita que parte dos medos e da irritação da filha se dá pelas brigas que acontecem em casa. Ela conta que seus irmãos mais velhos brigam muito entre si e com a mãe. A mãe relata que as brigas são praticamente diárias. Tinha uma mãe canguru. Ela gostava muito de seus filhos. O maior era ciumento. Ele não queria aceitar o menor. Pensava que quando o menor nascesse, ia deixar ele de lado. Começou a ir para caminhos ruins. Não queria falar com ninguém. A mãe conseguiu acertar o caminho dele e ficaram juntos e unidos a vida toda. Maria Carolina, a outra terapeuta, disse à menina que os problemas e coisas ruins podem acontecer na vida de uma pessoa, tem seu lado positivo. Como os problemas vividos podem trazer aprendizado. As terapeutas explicaram que quando você passa por um problema e consegue resolvê-lo, ao passar por esse mesmo problema em outra ocasião, a pessoa já sabe resolvê-lo. E que na vida sempre haverá problemas, mas que eles, boa parte das vezes, têm solução. Percebe-se que a menina consegue expressar bem os seus sentimentos, porém, ela não sabe lidar com eles em situações mais difíceis. Pretende-se continuar trabalhando os seus sentimentos e emoções. Quanto ao comportamento dela, é preciso investigar se trata de desinteresse, cansaço ou alguma defesa para não entrar em contato com os temas abordados. A apatia dela contagia a nossa supervisão. Seria um sinal do fim? Agora um outro caso, o último. A Jéssica, que foi a terapeuta. Chegando à sala, o menino prontamente pediu para tirar seu tênis, pois queria muito pintar com os pés. As terapeutas posicionaram as tintas, o papel e iniciaram a brincadeira. Ele ficou muito empolgado ao passar as tintas em seus pés e mãos, dizendo que sempre teve vontade de fazer isso, mas usou tinta na escola apenas uma vez. Ele usou os 2 lados do papel e pediu para que a atividade fosse pendurada na parede para que outras crianças pudessem ver. A Jéssica perguntou à terapeuta: se sua raiva tivesse uma cor, que cor você daria a ela? Ele respondeu: vermelha. E se ela tivesse uma forma? Pode ser qualquer uma, um círculo, um triângulo, que forma teria? Ele respondeu: de uma bomba atômica. Você pode mostrar para mim sua raiva desenhando ela? Só se você me irritar. Eu não estou aqui para irritar você. Ele pegou um papel e um lápis. Nesse momento, o menino mudou sua expressão, como quem está com raiva, e a sua respiração ficou mais rápida, como de alguém furioso, e começou a desenhar e dizer o que estava desenhando, o que estava sentindo.
Minha cabeça parece uma bomba atômica. Jéssica disse ao menino que, conforme combinado na sessão anterior, trouxe para ele um bloco para que ele pudesse anotar as coisas para não esquecer de contar às terapeutas, inclusive quem o chamava de burro. Ela entregou para ele o caderno em formato de dinossauro e disse que seria o bloquinho de segredo deles. O menino disse: "É a minha cara, eu amei. Quando eu nasci, eu gostava de tubarão. Com 4 anos, eu amava cobra. E com 7 anos, eu amo dinossauro." Bom, então esse foi alguns relatos de situações que nós vivemos nesse ano de 2015, nesse estágio de psicologia escolar. E, claro, elas tiveram ali outras sessões com outras crianças, outras experiências, com outros professores, mas foi um grupo que ficou muito forte aí na minha vida e no meu início de trabalho como psicólogo, como professor, né, de supervisor de psicologia escolar, né? E aí no finalzinho aqui, então, eu fiz um trechinho para elas, falando um pouquinho sobre esse momento. Então, vamos lá então. "É a minha cara, me faça ver, a palavra não sai da minha boca. Quero ser psicóloga com todo o meu coração. Isso é psicologia." Esses são exemplos de coisas que o grupo descobriu no ano de 2015. Sim, nós descobrimos juntos. Não tem como eu saber disso sem experimentar. Eu penso que para experimentar verdadeiramente é adequado que a gente se desapegue de algumas coisas que a gente já viveu. O aprendizado é importante. Ele nos fortalece para viver bem nas situações futuras. Mas eu tenho escolhido abrir mão para o novo e olhar para ele com olhos cegos. Não é uma cegueira ingênua ou ignorante, mas sim uma cegueira sem preconceitos. Eu tenho me permitido experimentar, viver de agora, viver de presente. Eu vivi com vocês muitas terças-feiras intensas, felizes, com muitas hashtags que só fazem sentido pra gente. Foi um amor patológico, saudável, normal, sei lá. Não quero nomeá-lo, quero vivê-lo. Nós vivemos. Sentimos raiva, ansiedade, cansaço, sono, fome, momentos Nárnia, momentos criativos, mas sobretudo sentimos alegria. Vivemos momentos felizes. É isso. Nós vivemos esse último ano de faculdade juntos e felizes. Eu olhei e enxerguei vocês. Vocês me olharam e me enxergaram. E me acolheram. Nossa relação foi autêntica, porque nós nos permitimos ser assim. Fomos autênticos uns com os outros. Eu acredito que assim se faz psicologia. Essa continuará sendo a vida de vocês, psicologia. Na escola, na empresa, no hospital, em casa, em qualquer lugar que esteja, onde há pessoa, há psicologia. É muito difícil dizer, da minha posição, desejar alguma coisa para vocês. Eu quero que vocês vivam bem, sejam felizes, quero que tenham sucesso na carreira profissional. Mas, para ser sincero, meu desejo não é garantia. Não há garantia, não há fórmula. O único movimento que aprendi a ser eficaz é enxergar. Olhar para o que está acontecendo e se preparar para as mudanças. Elas são tão naturais quanto o nosso jeito de ser. Quando se olha para dentro, quando se enxerga. Quando a gente fortalece aquilo que é nosso, a gente pode olhar de volta para o mundo e compreender nosso papel nele. Esse movimento de olhar e fortalecer o que está dentro permite que a gente se transforme, permite que a gente transforme o outro.
esse movimento fez com que a gente se tornasse mãe. Muito amor envolvido. Bom, então assim a gente encerrou o ano de 2015 com este grupo. Elas se formaram e seguiram aí as suas vidas profissionais, acadêmicas, né? E eu fiquei na São Judas, então, em 2015, 16, 17, 18, 19, trabalhando em psicologia escolar, com outros casos, com outros estudantes, com outras demandas, aprendendo com eles. Eu também fui desafiado a ser supervisor em terapia cognitiva, né? Então, supervisionando casos de pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas familiares. Então, nesses anos de São Judas, eu pude, né, exercer ali a supervisão de outras áreas, né, não só a psicologia escolar, mas também a clínica na abordagem cognitiva e trabalhando, né, as disciplinas teóricas de psicologia da aprendizagem e também de terapia cognitiva, né. A universidade teve muitas mudanças, como tudo, né, no mundo vai mudando, né, eu até falo disso no final ali do texto, as coisas vão mudando, né. E em 2018, 2019 foram 2 anos mais difíceis para mim ali na universidade. Eu estava me sentindo bastante desmotivado com algumas questões que ocorreram ali na coordenação, na direção, mudanças, né, demissões de muitas pessoas. E aí, mais para o final de 2019, eu já comecei a conversar com a Cláudia a possibilidade de voltar para a FAEX. E ela me abriu as portas, né, disse que eu teria algumas matérias em psicologia escolar e psicologia da aprendizagem. São essas matérias, né, que eu estou com vocês, então eu já tinha acertado com a Cláudia que neste ano de 2020 eu daria aula para vocês, mas eu achava que eu poderia ficar nas 2 instituições por um pouco mais de tempo. Eu tinha me planejado para sair neste ano, né? Mas no final de 2019 eles me mandaram embora, né? Fui demitido da São Judas e isso me mobilizou então, porque, enfim, eu tinha planejado sair, mas só neste ano de 2020, acabei saindo um pouco antes. Apesar de ter desejado a minha saída, eu fiquei um pouco assustado, né, de perder ali o emprego, né? Mas aí então, pensando nas minhas questões, nas minhas vontades, nos meus sonhos, eu resolvi montar a minha sala, né, o meu consultório aí em Extrema. Organizei ele com as cores que eu gosto, do jeito que eu gosto. Ainda não está finalizado, ainda falta mexer algumas coisas ali por conta da pandemia e do isolamento social. Aquilo ficou um pouquinho guardado, né, mas já está praticamente pronto. Então eu tenho a expectativa, né? Eu comecei esse vídeo lá, né, o outro vídeo, né, falando do momento que eu estou, né, e esse é o momento que eu estou, né, lecionando para vocês na FAEX, que é um lugar que eu adoro, que eu acredito muito. Acredito muito nas parcerias que nós podemos fazer com instituições públicas e privadas, empresas aí da cidade, né? Acredito muito no meu trabalho como terapeuta cognitivo, também como psicólogo escolar, né, neste ambiente clínico que eu montei. Eu acredito que eu posso fazer um bom trabalho com crianças, adolescentes, jovens, adultos que possam me procurar o meu serviço como psicólogo. Eu acredito nisso. E acredito também que eu posso fazer um bom trabalho como professor na FAEX, lecionando para vocês, né? E eu espero que a gente consiga fazer parcerias autênticas em relação a esse processo de ensinar e aprender, que é um processo que eu amo muito. Beijo